Muito bom estar aqui novamente falando com vocês. Vamos fazer uma análise aí desses classificados às quartas de final da Copa Sul-Americana e também da Libertadores. Vamos fazer uma comparação aí com o futebol argentino, né? Nosso maior rival, a gente pode dizer assim, em termos de Sul-Americana. E nessas duas competições, a gente consegue ver uma hegemonia brasileira. Olha só, na Sul-Americana, nós temos classificados aí para as quartas de final da competição 4 equipes brasileiras. Corinthians, Fortaleza, Atlético Paranaense e Cruzeiro são os classificados, então, às quartas de final da Sul-Americana. Na Libertadores, nós temos classificados para as quartas de final Atlético, Fluminense, Botafogo, São Paulo e Flamengo. Portanto, 5 equipes brasileiras na Libertadores, 4 equipes brasileiras na Sul-Americana. Se a gente caminhar aí para o lado dos argentinos, a gente vai ver que nós temos o River classificado para a Libertadores e Lanús e Racing classificado para a Sul-Americana. Portanto, 3 equipes argentinas. Das 16 equipes classificadas às quartas de final, aí juntando as duas competições, né, são 16 equipes, 9 são brasileiras e 3 são argentinas. Mais hegemonia que essa, né, e que vem acontecendo nos últimos anos. O futebol argentino teve uma queda muito grande, principalmente na questão econômica, né, que interfere diretamente na questão do futebol, de investimentos e tudo mais. A gente vê que os argentinos hoje, eles muito novos, já são levados para fora, para a Europa. Isso também acontece no Brasil, obviamente, mas o Brasil já tem uma condição melhor no que diz respeito às equipes, a entrada das SAFs e tudo mais, repatriando aí muitos jogadores ou trazendo argentinos mesmos para atuarem nas equipes brasileiras, né? É o que a gente sente nessas duas competições, principalmente nessa edição de 2024. Então, a gente não está dizendo dos confrontos diretos que vão acontecer por aí, mas é uma distância muito grande. Em 16 equipes classificadas nas duas competições, você ter 9 brasileiras e apenas 3 equipes argentinas. Quando a gente fala do Libertad, né, que é o adversário do Cruzeiro na próxima fase da Copa Sul-Americana, é interessante a gente contar o seguinte. Ontem o Libertad, passando e chegando às quartas de final, ele teve o Ariel Galeano como treinador, 27 anos, um jovem treinador, e ele chegou ao Libertad exatamente no lugar do Daniel Garneiro, que foi o técnico da seleção paraguaia durante a Copa do Mundo. Então ele saiu e veio o Ariel Galeano, uma aposta, foi ficando, foi ganhando e ficou na equipe. E ontem ele entrou em campo nessa última partida do Libertad na Copa Sul-Americana, né, para poder chegar, para poder passar às quartas de final. Ele entrou sabendo que ele já não era mais o treinador. Ou seja, mais uma vez, o Libertad apostou aí no medalhão e trouxe de volta o Daniel Garneiro, que é quem vai dirigir o Libertad na partida contra o Cruzeiro. É isso mesmo, aposta aí mais uma vez no medalhão para tentar chegar mais à frente. Isso significa que o Cruzeiro vai enfrentar uma equipe que vai ter modificações, né? Você tem um novo treinador que vem com uma outra ideia e tudo mais. E lembrando, né, que a seleção paraguaia nem foi tão bem na Copa do Mundo, né? Então, ele acabou ficando aí de fora e o Daniel Garneiro assume, então, o Libertad. Claro que a gente tem que lembrar que a Argentina é atual campeã da Copa América, atual campeã da Copa do Mundo, mas aí você tem a junção, né, de vários jogadores que especificamente não atuam na Argentina, né? Atuam na Europa toda, como é mais ou menos ali o feitio da seleção brasileira. Isso tem que ser apontado. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse relato do que é a Copa Sul-Americana e a Libertadores nessa edição de 2024 mostra mais uma vez que a hegemonia continua com o Brasil. 9 brasileiros,
3 argentinos entre as 16 equipes da Sul-Americana e da Libertadores. Resta saber como vão se comportar todos os brasileiros e a gente vai saber isso no decorrer aí dos próximos dias, dos próximos meses e, claro, você acompanha tudo aqui com a gente. Tem uma materinha lá no nosso portal falando exatamente sobre o futebol argentino e o futebol brasileiro. Confere lá. Um abração para vocês.